Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder contar com a presença de todos aqui nesse canal, um canal direcionado, um canal específico de uma abordagem, uma apresentação do mito grego, da mitologia grega, de uma forma que seja mais ampla, mais profunda também, que nós podemos entender, né? Então, como eu já cheguei a comentar em outras vezes aqui, eu pesquiso, estudo e leio sobre mitologia grega desde muito cedo, desde muito novo, desde a minha adolescência, e tive o grato prazer durante os anos de ir encontrando e me enriquecendo com a leitura do mito grego nas suas mais diversas fontes clássicas antigas, fontes contemporâneas. Então, eu tenho a minha fonte primária na mitologia grega começou com Campbell e depois eu acabei descobrindo o Junito Brandão ainda nos anos 90. A minha proposta então é uma proposta de trazer a mitologia grega de uma forma que seja com substância. Nós estamos dando continuidade à questão da mitologia grega direcionada ao grande Zeus. E aqui hoje nós vamos começar a comentar e a falar talvez de um dos assuntos mais recordados, ou quando se pensa em Zeus, sempre se cita, ou às vezes eu cheguei a já ler críticas em relação ao comportamento do Deus, né? Que são seus amores. Então, se muita gente não sabe maiores detalhes de Zeus, com certeza se sabe de que ele era uma espécie de um Dom Juan do Olimpo, né? Um bom vivant que vivia atrás de ninfas, atrás de deusas, de mortais. Então, com certeza, a maioria das pessoas que conhecem de uma maneira aligeirada o mito, ainda que não tenham um conhecimento mais profundo em relação a Zeus, com certeza vai associar a Zeus esse tipo de situação. E que, obviamente, é uma situação, ou melhor dizendo, é uma visão que não corresponde à grandeza dessa divindade. Com Zeus aconteceu uma coisa, obviamente, nós podemos pensar em diversos aspectos, o chamado telefone sem fio, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma situação em que se atribui à divindade esse tipo de comportamento, ainda que ele tenha, no sentido de ir em busca, de buscar fecundar, mas quando nós observamos que existe até uma certa ideia de diminuir a figura do Deus a partir desse comportamento que os poetas atribuíam a ele, é não conhecer a grandeza, não conhecer a amplitude ou a abrangência que Zeus significou, que teve no pensamento antigo, dentro não apenas da Grécia, mas também em todas as culturas em que essa crença grega chegou, inclusive influenciando bastante a figura de Júpiter na cultura romana e cultura latina, que vai ser apresentado também com outros nomes. Então, depois que a gente apresentou os epítetos, e que eu acabei fazendo o conteúdo dos epítetos em 4 conteúdos, né, e a última foi uma listagem dos epítetos que eu consegui pesquisar, nós vamos aqui entrar de fato numa abordagem dos amores e das ninfas, deusas imortais com os quais Zeus se relacionou. E que é muita gente, tá? Muita gente. E, consequentemente, como Zeus ele é chamado, não à toa, pai dos homens e dos deuses, logo depois em que eu fizer essa apresentação desses personagens mitológicos com os quais Zeus se relacionou, nós iremos partir para a relação e o debate dos filhos de Zeus, que sejam filhos divinos e filhos semidivinos. Em relação a essa questão desses relacionamentos que Zeus é atribuído a ele dentro do mito, existe uma divisão que eu vou falar daqui a pouco, para com que a gente possa entender e também colocar em certas caixinhas, no sentido organizativo, tá? Não no sentido rígido, o que significou essa busca e essas relações que Zeus passa a ser considerado tendo com esses personagens. Bom, mas antes de mais nada, quero deixar aqui um convite para que, se você chegou ao canal por alguma recomendação do YouTube, que você se inscreva no canal, que você
ative as notificações, dê o seu like, faça algum comentário. Vai ser um prazer poder contar com a sua presença. E se você souber de algum amigo, algum conhecido que gosta do tema da mitologia, ou se você desejar divulgar nas suas redes sociais o conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z, será muito bem-vindo e ficarei muito feliz, tá? Mas vamos lá. Nós podemos dividir, eu vou falar nesse momento aqui agora, eu vou falar no sentido mais amplo, tá bom? Para depois a gente ir entrando em questões bem específicas. Então, nesse conteúdo de hoje, eu vou falar no sentido mais amplo possível, em relação aos relacionamentos que Zeus teve, que lhe são atribuídos, para com que depois, nas próximas postagens, eu possa fazer uma subdivisão para com que a pessoa que de fato está conhecendo o mito de Zeus possa ter um entendimento mais fácil, eu diria até mais lógico, porque tem gente que acha que a mitologia grega ela é de uma complexidade que às vezes tem gente que diz assim, ó, não consigo entender, enfim. Mas a minha ideia aqui no conteúdo é exatamente fazer com que as pessoas, o leigo inclusive, possa ter acesso a essas informações. Bom, então assim, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei observando que eu tinha cometido um esquecimento muito grande. E eu que estudo mitologia, como eu disse há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, eu estudo desde que eu era adolescente, eu acabei cometendo um esquecimento quando eu disse num dos últimas gravações que Zeus tinha tido 4 hierógamos, não eram 3, né? Que eram 4. Na verdade, não são nem 3, nem 4. São 6 hierógamos que Zeus possui. Vou explicar o porquê, já tinha comentado sobre essa questão do hierógamos em uma outra gravação, que é diferente, hierógamos é diferente das relações que são comuns, ainda que com divindades, do que a gente poderia imaginar nessas relações que Zeus vai possuir. Então existem os hierógamos, que são as relações sagradas, os casamentos sagrados, e existem as outras relações, volto a dizer, ainda que Zeus tenha se relacionado com divindades, mas nem todo relacionamento de Zeus com divindade é considerado hierógamos. Então, o que o hierógamos é? O hierógamos era uma relação entre duas divindades e que estava marcado por, obviamente, uma relação sagrada. Hierógamos quer dizer isso. Inclusive, também cheguei a comentar numa gravação aqui anterior, em muitos momentos na Antiguidade Clássica, reis e rainhas, em seus casamentos, eles buscavam reproduzir o hierógamos que, por exemplo, Zeus teve. Mas o hierógamos que era tentado reproduzir, que Zeus teve, era o hierógamos dele com a deusa Hera, que vai ser o último hierógamos. E depois esse hierógamos com ela vai marcar, de fato, se encerra, pelo menos pela visão do mito grego, pela visão dos poetas, mitógrafos do período, atribuindo agora a Zeus outras relações que vão se incluir em relações que são relações fugidias, ou relações às vezes meio que gratuitas, mas enfim, hierógamos, então tem uma listagem de divindades antes, para com que chegue ao relacionamento com Hera, e com Hera vai ser o hierógamos que vai ser mais conhecido e mais citado na vida de Zeus. Então vamos lá, vou fazer uma leitura aqui rápida, tá? Em relação a essa questão dos hierógamos antes dele se relacionar com a deusa Hera, que quais são? Primeiro com Metis, que ele vai ser o pai de Atena, né? Metis, a deusa da prudência. Ele vai ter um hierógamos também com Temis, que ele vai ser o pai das horas. Ele vai também se relacionar com Eurínome, e Eurínome é a mãe das graças. Todas essas figuras eu vou entrar em detalhes, eu vou citar uma a uma quando chegar o momento, tá? Como eu tinha comentado um certo ponto aqui, eu vou falar dos filhos e das filhas, né? Filhos divinos, filhos semidivinos e até filhos mortais que Zeus vai ter. Ele vai ter um hierógamos com Deméter, sua irmã, do qual ele vai ser pai de Perséfone,
a futura rainha dos mortos. E finalmente, antes dele se relacionar com Hera, ele vai se relacionar com Mnemosne, da qual vão nascer as musas. Mnemosne é a deusa que vai gerar todas as musas em número de 9. E finalmente ele vai ter um hierógamos com a deusa Hera, do qual ele vai ter divindades que são importantes e divindades que não são tão lembradas assim, não quer dizer que elas não fossem importantes. Existe ainda um hierógamos dele, que é um hierógamos um tanto quanto complexo, que é com Dione, a deusa Dione. Então, ele é considerado hierógamos, ele está sendo citado, inclusive Homero cita esse hierógamos dele com Dione, no momento dos combates, quando acontece de Afrodite, ela querer se meter na guerra entre os troianos e os gregos. Ele, como pai, e depois eu até posso pontuar aqui e citar o momento em que acontece isso, Hera estava junto, e Hera, em momento algum, ela investe contra Dione, que era comum era fazer isso em relação às personagens das quais Zeus se envolvia fora do seu relacionamento sagrado. Então, assim, nós temos essas seis figuras, ou 7, né? Mas vamos pensar em termos de 6, que é o número mais canônico. E aí nós vamos ter também os hierógamos. Isso aqui é uma listagem que não é uma listagem definitiva, tá? Então, fora dos hierógamos, então ele vai ter uma relação com a deusa Leto, do qual ele vai ser pai de Apolo e de Ártemis. Ele vai se relacionar com Maia, que é uma divindade, e ele vai ser pai de Hermes. Ele vai se relacionar com Perséfone, e de Perséfone ele vai ser pai de um personagem que é o Zagreus, que é um Dioniso, que não é o Dioniso, obviamente, filho de Semele, do qual também ele está aqui nessa relação, né? Então, esse Zagreus é uma espécie de Dioniso dentro de um culto de mistérios. Esse personagem é um personagem muito complexo e muito interessante da gente debater. Futuramente vamos chegar nele. Então, ele também se relaciona com Semele, a princesa tebana, Semele, do qual ele vai ser pai de Dioniso. Ele vai se relacionar com Alquimena. Alquimena é a mãe de Héracles, né? Ela era casada com um herói chamado Anfitrião, mas também é uma trama muito grande para com que ele seja o pai de Héracles, né? Ele acabou criando uma trama para poder se aproximar de Alquimena. A relação de Leda com Leda, ele vai ser o pai de um dos Dioscuros, que é o Pólux, juntamente com seu irmão mortal, que é o Castor. O Castor, futuramente eles vão compor a constelação de Gêmeos. Tem uma relação dele mais antiga, mas que não é considerada um hierógamos, que é com Nêmesis, a deusa da vingança. Há uma relação dele com Io, inclusive essa relação dele com Io está sendo citada nas Metamorfoses de Ovídio, quando Io é perseguida, até quase a loucura dela pela deusa Hera, e Io vai ser mãe de Epafo ou Épafo. Vai ser considerado também tendo uma relação com Selene, aquela lua primordial, aquela lua titânida. Tem uma personagem, uma ninfa, que é Carme, e não é Carmen, tá? É Carme, do qual ele vai ser pai de uma personagem também do mito, que é a Britomartis, que vai fazer conexão com o mito de Ártemis. Até de Aix ele vai ser considerado tendo um relacionamento com Aix, né? Que é a cabra que alimentou ele, que amamentou ele quando ele era ainda criança. Ele vai também ser citado como tendo relacionamento com um personagem chamado Taleia. Vai ser até citado como tendo tido um relacionamento com Gaia ou Geia.
do qual ele vai ter um tipo de filho que é um centauro. E finalmente ele vai ter alguns filhos de uma relação que os poetas eles não conseguem identificar. É como se fosse uma divindade desconhecida. Então, juntando, por exemplo, todos esses personagens que eu citei agora, obviamente de quem ele se relacionou, são 20 personagens. Nós podemos pensar também agora numa outra maneira, pensando em termos de amores, e são esses que nós vamos acabar pontuando, os amores divinos, os amores semidivinos e os amores mortais de Zeus. Então, a partir de agora, a gente vai fazer essa separação, então, dos amores divinos dentro dos hierógamos. Então, eu vou citar aqueles que são... possivelmente eu vou começar com 3 hierógamos no começo, depois eu vou colocar os outros 3, aí a gente completaria os 6, né? E o restante das outras divindades, então não é um número tão grande assim, talvez chegue ao número 6 também. Então eu vou fazer 3 e 3, sempre fazer esses 3 e 3 como se fossem trindades. E o restante dos personagens, das personagens que sejam ninfas ou semidivinas e mortais, eu não vou deixar esse conteúdo com um número menor, porque, por exemplo, existe uma personagem que é mortal, que aparentemente não se ombrearia, ou não se ombrearia, obviamente, a uma deusa, que é Alquimena, mas só que Alquimena vai ser a mãe do maior herói da mitologia. Então, não dá para você diminuir a importância de Alquimena, não dá para você diminuir a importância de Héracles, mesmo que ela seja uma mortal. Então, pensando em termos do mito, não havia como comparar ela com Hera, mas ainda que Hera tenha sido a mãe do deus da guerra, da deusa da juventude, não se compara, sinto muito, não se compara a uma figura como Héracles. Inclusive, quando Héracles teve a sua apoteose, porque ele vai ser recebido no Olimpo, né, um dos poucos mortais que chegam até o Olimpo, ele vai se casar, vai ser dada de casamento a ele a mão exatamente da filha que Hera teve com Zeus, que é a deusa Hebe, a deusa da juventude. O nosso percurso é um percurso que é maravilhoso, é espetacular, porque a gente está entrando agora, talvez, no momento da divindade de Zeus, ou desse deus Zeus. É um dos mais saborosos momentos, um dos mais interessantes, ricos e complexos que a gente pode pensar. E eu vou dizer, inclusive, que se muitos não entenderam ainda a personalidade ou a complexidade do mito de Zeus, a partir do momento em que vocês vão entendendo com quem ele se relaciona e por que ele está sendo citado, se relacionando com aquele personagem, então aquela visão mais aligeirada, mais rasa que algumas pessoas têm em relação a Zeus, tenho certeza que vai desaparecer, e vocês vão observar que o personagem de Zeus, ele sofre exatamente pela sua popularidade, ele sofre pela sua importância. E aí, obviamente, aconteceu uma espécie de esvaziamento de uma leitura, um esvaziamento do entendimento, de uma compreensão dessa grande divindade. As minhas fontes em relação aqui o nosso estudo vão ser, obviamente, sempre a Ilíada e a Odisseia de Homero, vão ser também as Metamorfoses de Ovídio, vou citar aqui o Bulfinch e o Comelin. Há uma enciclopédia em inglês, que é a enciclopédia de Zeus, existe uma enciclopédia de Zeus, do qual também é uma fonte muito, muito importante. Mas, enfim, outras fontes, depois que tiver terminado essa abordagem, assim como eu fiz em relação aos epítetos, eu deixarei tudo registradinho, tudo pontuado, que eu acho muito importante. Comecei a dar uma olhada assim no Google comum, né, em relação à questão de Zeus, e infelizmente são poucos sites que você encontra no português que tenha um pouco mais de substância. A maioria, infelizmente, tem aquela história do que eu até comentei aqui, do copia e cola. Se alguém quiser pesquisar com mais profundidade, recomendo, por exemplo, o Google Acadêmico, e ali o Google Acadêmico você, obviamente,
você vai encontrar conteúdos que são conteúdos relevantes e importantes, não apenas em relação à questão da mitologia, mas em todos os assuntos praticamente. Bom, então se você chegou até aqui, quer dizer que o assunto lhe interessou. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico também. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Vou convidar que você se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, que você ative as notificações, dê o seu like. As notificações são importantes porque cada vez que eu publicar um conteúdo, e esse conteúdo está sendo publicado, sendo renovado semanalmente, apesar das minhas atividades como psicólogo clínico, porque eu tenho uma clientela muito grande, mas para mim é um prazer ter esse esforço e chegar até aqui e trazer para mim um assunto que é tão caro e que foi maturando até que eu pudesse pensar em termos de ter um canal aqui que nós pudéssemos debater mitologia grega da forma como eu penso, da forma como eu descobri e que para mim é um prazer poder dividir com todos. Vou deixar aqui um forte abraço, desejando que estejam todos muito bem e no próximo conteúdo nós vamos começar a abordar os hierógamos, os amores divinos de Zeus. Ok? Então, os amores divinos de Zeus, primeira parte. Até breve e vamos lendo, vamos estudando e vamos nos aprofundando na mitologia grega. Até mais.